como eu havia falado, o Santo Agostinho tem uma forte influência no pensamento de Platão. Então ele resgata muita coisa do platonismo para a Idade Média, principalmente nesse primeiro período da patrística. Santo Agostinho, quando a gente pensa nele, então a gente tem que pensar automaticamente em Platão. E quando a gente pensa em Platão, a gente tem que pensar automaticamente na questão do mundo sensível e no mundo das ideias. Mas para Santo Agostinho, o que seria o mundo sensível, que seria para Platão o mundo das imperfeições, o mundo das distorções, o que seria isso para Santo Agostinho? Seria a questão do pecado e dos vícios carnais. Então, quando a gente fala em vício carnal, não é só tchaca-tchaca na buchaca. Os vícios carnais estão relacionados também com a questão dos nossos instintos, de modo geral, né? Então tem muita coisa dos nossos instintos que pode estar relacionado com os vícios carnais, não somente o sexo, como eu falei, né? Mas tudo aquilo que vem do nosso lado mais animalesco, do nosso lado mais sombrio, se relaciona com os vícios carnais e, obviamente, na questão do pecado, né? Então, Santo Agostinho, o que Platão chama de mundo sensível, Santo Agostinho vai chamar de pecado, vício carnal. E o que Platão diz, né, o que Platão fala do mundo das ideias, né, Santo Agostinho vai falar então que é a questão do paraíso de Deus. Porque Platão diz que o mundo das ideias, o mundo inteligível, é o mundo das perfeições, onde tudo é perfeito, tudo é eterno, né? Então, para Santo Agostinho então vai falar que o que seria o mundo das ideias para Platão, né? Na verdade, é a questão do paraíso, a questão do céu, do mundo, né? Do reino de Deus e do próprio Deus também, né? E tudo mais. Então, vejam, né, que tem esse link entre a questão do Platão do mundo sensível e inteligível com, né, o raciocínio do Santo Agostinho, né? E como que isso se relaciona, né, com a filosofia, que é o mais importante, porque temos a filosofia juntamente com a religião, né? Então é interessante que vocês vejam isso, né? Como que agora, né, religião e filosofia estão entrelaçados, né? E tudo mais. Aí quando a gente normalmente estuda filosofia de um modo geral, às vezes, né, pelo menos uma vez, quando a gente fala de ética e moral, normalmente a gente fala de liberdade, né? E o que seria liberdade para Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai falar que a liberdade está relacionado com a questão de você ser independente dos seus desejos, tá? Quando a gente responde aquela questão, né, que às vezes o professor ou a professora de filosofia perguntam pra gente, né, o que é liberdade para vocês? A gente normalmente responde, a liberdade é quando a gente faz o que a gente quer. Mas se o que a gente quer determina a nossa ação, então a gente é de fato livre? Falando de uma forma diferente, se a gente faz o que a gente deseja, então o que a gente deseja, teoricamente, está nos dominando, está influenciando nas nossas ações, entende? Então, o que a gente acha que é liberdade, na verdade, é uma prisão, né? Eu faço o que eu quero, mas se o que eu quero, o que eu desejo, influencia na minha ação, então, na verdade, eu estou sendo escravo daquilo que eu quero, do meu desejo. Então, vejam que interessante. O que seria, na verdade, o que seria, né? Quando a gente fala, liberdade é a gente fazer o que quiser. Santo Agostinho vai no caminho ao contrário e fala, na verdade, a liberdade é você ser independente daquilo que você quer. É você agir de acordo, não de acordo com aquilo que você deseja, porque os seus desejos, né, principalmente quando esses desejos são vícios, você não age de uma forma livre, você é escravo de você mesmo. Olha que coisa, né? Principalmente, até vou citar um exemplo muito
escroto, mas muito forte hoje em dia, é aqueles casos, né, da Belle Delphine, em que os caras, eles financiam acho que ela é da Twitch, eu não sei. Ela fica postando os negócios assim, meio safadinho, e os caras ficam loucos. E os caras, eles ficam pagando os packs pra ela, fica pagando os produtos que ela vende na internet, os vídeos que ela faz também, que é pago, né? Vocês sabem do que se trata desses vídeos, né? Não preciso, né, falar claramente. Mas a gente pode pegar esse exemplo, né, dos gados da internet, principalmente dos caras que pagam mulheres na internet. Eles pagam porque eles estão exercendo a liberdade deles? Ou, na verdade, eles são movidos por um desejo, né? E esse desejo faz com que eles tenham uma ação meio que de escravo, né? Então é uma questão crítica aí que a gente pode pegar de exemplo. A gadice da internet não é liberdade, né? Porque você está fazendo o que você deseja. Mas o que você deseja, no caso, seria, sei lá, o vídeo da Belle Delphine, alguma coisa mais safadinho de alguma streamer aí que a gente vê, né? Se isso é o desejo desses gados, então os gados não estão agindo livremente porque o desejo deles os escravizam, né? Olha que coisa, né? Que está sendo discutida em plena Idade Média. Olha que coisa, né? Então, é essa questão. Para Santo Agostinho, você somente é livre quando você não é influenciado pelos seus desejos. Uma outra coisa interessante, né, que a gente precisa ver é a questão da alma para Santo Agostinho, né? Ele relaciona muito a questão da interioridade com o alcance da verdade, de você atingir a verdade por meio da interioridade. Por quê? Santo Agostinho vai falar assim: a partir do momento que a gente se volta para nós mesmos, a partir do momento que a gente mergulha para dentro da gente mesmo, na nossa interioridade, a gente vai se aproximando da verdade, de Deus. Por quê? Por causa que a partir do momento que a gente vai enxergando as nossas imperfeições, a nossa condição, do nosso vazio existencial, é a partir daí que a gente vai reconhecendo a verdade e vai reconhecendo Deus. Isso tem muito a ver com a vida de Santo Agostinho, né? Porque ele é santo da Igreja Católica, né? Mas, durante a história da vida dele, ele passou por momentos em que ele não era santo, né? Ele se tornou santo, mas ele não foi desde sempre, né? Ele era uma pessoa que nem a gente, cheio das imperfeições, né? Pecava que nem a gente também, né? Cometia vários e vários erros, né? Santo Agostinho teve uma vida bastante, como eu posso dizer? Bastante devasso, vamos dizer assim, na sua juventude, né? Então, Santo Agostinho, ele estava no mundão, né? Quando Santo Agostinho não era santo, era somente Agostinho, né? Importante frisar isso aqui. Então, quando Agostinho, ele era do mundão, né? Ele teve contato com várias filosofias, né? Com várias filosofias que existiam na época, né? Vários pensamentos, várias doutrinas. Inclusive, ele já deu um pulo no ceticismo que a gente viu na filosofia helenística. Olha o link aí, ó, crossover, né? Mas ele sempre sentia um vazio existencial. Ele sempre sentia que cada filosofia, cada coisa que ele fazia, cada vício que ele acabava tendo, era um negócio que não preenchia ele por dentro. Sempre ficava uma coisa incompleta, uma coisa vazia dentro de si, né? Então ele procurava várias filosofias e sempre dava na mesma coisa, que aquela filosofia que ele seguia num determinado momento não o supria o seu vazio, o buraco que ficava dentro dele, né? Dentro de sua alma, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que ele conheceu o cristianismo, o catolicismo, aí que ele se sentiu preenchido, né? E isso foi um processo de bastante autoanálise,
né? Então, ele vivenciou essa questão da interioridade. Por isso que ele prega aqui, né, que ele, por muitas vezes, na sua vida, principalmente na sua vida passada, né, na sua vida mais, né, tuts, né, ele mergulhou em si mesmo e viu esse vazio, né? Então, por isso que ele fala que a partir do momento que você mergulha dentro de você mesmo, reconhece que existe um vazio dentro de você, a partir do momento que você, né, faz essa reflexão, essa autoanálise, você vai evoluindo, você vai se movimentando até alcançar a verdade, que é Deus. Né? É como se a verdade estivesse escondida dentro, no mais profundo do seu ser. Olha que coisa bonita, né? Então, Santo Agostinho passou por esse processo, né? Na época que ele ainda não era santo, né? Ele né, passou por vários momentos de autoanálise, de autorreflexão, vendo o seu vazio existencial, né? E a partir do momento que ele se converteu, então, né, ele se sentiu preenchido, né, e aí ele trouxe, então, para nós essa questão, né. Então ele fala, da mesma forma que fez, de se voltar para si mesmo, né, e tudo mais, se a gente fazer o mesmo processo, a gente vai alcançar a verdade, porque a verdade não está fora da gente. A verdade está dentro da gente, só basta a gente procurar, basta a gente se mergulhar no mais profundo do nosso ser. E naquele ponto mais profundo da nossa existência, do nosso ser, da nossa essência, que a gente vai encontrar Deus, que a gente vai encontrar a verdade. É um negócio que chega a ser até poético, né? E interessante. Outra coisa, teoria da iluminação, que é um ponto bastante importante da gente ver, né? Como que fica a questão da fé e da razão, né? Santo Agostinho vai falar, fé e razão são coisas, sim, que dá para ser conciliadas, né? Fé e razão não são inimigas, elas podem ser amigas também, né? Mas é aquela questão, a razão, ela nos ajuda a alcançar a verdade, sim. Só que a verdade em si, né? E aí a gente relaciona com a questão da religião, com a questão de Deus, né? A verdade, Deus, são coisas que vão muito além da capacidade da nossa razão de entender, sabe? Então, tipo, tem coisas que extrapolam a racionalidade, de tão evoluída, de tão transcendente que é. E aí, Santo Agostinho vai colocar a questão da fé. A fé é você confiar, é você acreditar naquilo que você sente que existe, que você vê que existe, porque é algo que faz sentido racional, só que é uma coisa que você não consegue compreender 100%. A fé é isso, a fé é acreditar naquilo que você não consegue entender, né? É você confiar, acreditar naquilo que extrapola a sua racionalidade, né? Então ele vai falar que a fé é uma luz divina, né, que literalmente ilumina o nosso intelecto. Então essa questão, a razão e a fé são coisas que, né, são conciliáveis, mas a razão sempre tem que estar submetida à fé, porque a fé é como se fosse uma iluminação da razão, porque a racionalidade é uma coisa limitada. É uma coisa muito útil para nossas vidas, só que ela, até um certo ponto, ela consegue agir. Ela funciona bem até um certo limite. Então, para ajudar nessa questão, vem a fé iluminar a razão, uma vez que a razão é muito limitada. E a fé é uma coisa que vem da intervenção divina. Então, a teoria da iluminação é basicamente isso. Razão, que é muito limitada, sendo iluminado pela fé que vem de algo divino. A gente pode até fazer uma comparação, né? A razão é como se fosse uma lanterna no meio da escuridão. Quando a gente usa uma lanterna no meio da escuridão, a lanterna consegue iluminar tudo 100%? Não. Tem coisas que a lanterna não consegue iluminar. Por mais forte que seja a lanterna, às vezes algo lá na escuridão, lá no fundo, a gente joga a lanterna naquela coisa e não dá certo.
a gente mesmo assim não consegue. A luz não consegue alcançar, né? Até um certo ponto na escuridão. A razão é isso. A razão ilumina também. A razão é a lanterna. Só que a luz dessa lanterna da razão vai até um certo ponto. A partir de um certo limite, a escuridão prevalece mesmo na presença da razão. E aí entra a fé para ajudar a racionalidade, né? Iluminando ela e fazendo com que a gente alcance a verdade, né? Com o uso tanto da fé quanto da razão, né? E uma outra coisa que a gente precisa falar, né? É a respeito da problemática do mal, que eu vou falar um pouco mais tarde, né? Eu vou pular porque a gente vai se aprofundar mais nessa questão. Mas primeiramente, vamos falar aqui, né, da questão da concepção histórica de Santo Agostinho que ele contribuiu, né? Santo Agostinho, ele tem a seguinte ideia, né? A história, ela é linear. O tempo é linear. É interessante a gente ver isso porque antigamente os povos, as pessoas, a humanidade enxergava o tempo como um ciclo. Literalmente sim, um ciclo. Mas a ideia de um tempo linear, presente, passado e futuro, né? O tempo saindo de uma origem e indo para um destino fixo, quem trouxe essa visão é muito Santo Agostinho. Ou seja, né, o tempo vindo de uma gênese, de uma origem, até chegando num determinado ponto que seria então, né, o Apocalipse, o fim do mundo, né? Essa ideia, né, teve bastante apoio com Santo Agostinho, né, a questão do tempo linear. E também que a gente chama de visão escatológica, né? Então até peço que vocês tomem um cuidado quando a gente pesquisa sobre escatologia, porque a palavra escatologia tem dois significados. O primeiro significado é o que a gente está falando aqui. Escatologia, filosoficamente falando, seria essa questão. Aonde as coisas estão chegando? Até que ponto a história da humanidade está chegando, né? O fim do tempo, o fim da humanidade, o destino da humanidade. Então, aquela questão. A gente está sendo conduzido para um determinado ponto, para um determinado destino. Essa ideia tem muito a ver com essa questão escatológica. Escatologia, filosoficamente falando, então, é quando eu falo de destino da humanidade, destino do tempo, nosso destino, até que ponto, qual ponto que a gente está chegando, né? Então essa visão, às vezes até meio apocalíptica, está relacionado com escatologia filosoficamente falando. O outro significado de escatologia é um negócio que é literalmente meio bosta, né? Não vou muito aprofundar aqui, porque é realmente um negócio meio nojento. Então eu peço para vocês, tomem cuidado ao pesquisar a palavra escatologia no Google, né? Porque pode significar, né, fim do mundo, apocalipse, destino, aonde a gente está chegando, né, pá, e pode significar literalmente coisas muito nojentas. Então tomem muito cuidado. Agora, sobre a problemática do mal. É interessante porque Santo Agostinho ele vai falar que o mal não tem essência, né? Até agora a gente viu que tudo da filosofia está relacionado com a questão de essência e aparência, né? Cada coisa tem uma essência, cada ser tem uma essência. Santo Agostinho vai falar que tudo tem essência menos a maldade. O mal é um vazio, é uma ausência. A ausência do quê? Obviamente do bem. Então, o mal seria uma coisa que não tem essência. É o não ser, né? Então, se a gente voltar lá para Parmênides ele fala, né? O que é A e o que é B é B. Tem uma outra questão em Parmênides que é assim: tudo que tem essência se chama ser. Tudo que não tem essência é o não ser. Isso envolve aqui também no Santo Agostinho. Tá ficando meio complicado? Relaxa que a gente tem um exemplo muito bom, né, para fechar esse assunto. Olhem essa figura, pessoal.
Vocês conseguem enxergar uma figura no centro dessa imagem? Sim, né? Se a gente olhar bem, meio que parece que tem um triângulo de cabeça para baixo aqui, né? Mas aí eu pergunto para vocês, esse triângulo existe? Esse triângulo tem uma forma fixa? Não. O que seria o triângulo? É somente a região onde não existe a linha e é o lugar onde não existe o círculo, né? Temos o círculo e o círculo tem uma essência, a linha tem uma determinada essência, só que no lugar onde não tem o círculo e onde não tem a linha, é o vazio, é a ausência. Para Santo Agostinho, o mal é assim. O mal é um buraco, é um vácuo, é uma inexistência, é um não ser. É uma ausência de Deus, é uma ausência de bem, né? Outro exemplo. Vocês conseguem enxergar uma outra figura além das bolinhas? Sim, a gente enxerga um cubo. O cubo existe? Não. O que seria o cubo? O cubo seria somente aonde não existe o círculo, né? São lugares onde, né, tem uma espécie de... Como eu posso explicar? O que seria o cubo seria somente onde não existe o círculo. A gente não está vendo linha, a gente somente vê a ausência, né, o vácuo, né, a inexistência, né, de partes do círculo. Esse é o mal para Santo Agostinho. Basicamente é isso, né, sobre Santo Agostinho. E na próxima aula iremos falar sobre escolástica, sobre São Tomás de Aquino. Então, não percam a nossa parte 2 de filosofia medieval.